de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra os principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir firmes no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz, e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa, com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, mas feche novamente seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Abre, Senhor, nessa manhã, os olhos do nosso coração e permita-nos, Senhor, compreender as instruções da Tua palavra para esse duro combate da fé. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Ao longo de toda essa carta, nós declaramos uma mensagem, e essa é a mensagem central da carta aos Efésios. É assim que eu resumo todos esses 6 capítulos. Se você perdeu as outras mensagens, vou tentar resumir em um parágrafo para você do que nós falamos. Bom, nós falamos, ou melhor, a carta à igreja de Éfeso fala sobre o Deus que nos concedeu riquezas insondáveis em Cristo. Grandes e muitas riquezas, riquezas maravilhosas, riquezas extraordinárias em Cristo Jesus. E como essas riquezas, essas bênçãos que Deus nos concedeu, elas nos capacitam a viver de modo digno da nossa vocação no Evangelho. Mas ela não para por aí, porque no capítulo 6, agora a partir do verso 10, a carta vai dizer que nós vivemos no Evangelho, vivemos de modo digno do Evangelho, e enquanto isso enfrentamos um duro combate da fé. E é sobre isso que eu queria refletir com os irmãos, sobre o combate da fé. Mas a pergunta que fica suspensa no ar para nós é: você tem vivido de modo digno do Evangelho? Pense aí por um instante, não precisa falar para mim não, mas reflita sobre isso. Você tem vivido de maneira digna do Evangelho? Porque Cristo concedeu riquezas maravilhosas, riquezas extraordinárias, riquezas magníficas para nós. Na eternidade nós já recebemos essas ricas bênçãos hoje, nesse tempo, na medida em que nós abrimos o coração, ou melhor, os olhos do coração para o Evangelho. Paulo falou isso lá no final do capítulo 1. E os olhos do coração abertos para percebermos que nós somos o povo mais rico dessa terra. Não de riquezas materiais que poderiam ser roubadas por um ladrão, ou riquezas que poderiam ser consumidas com o tempo. Nós somos o povo mais rico dessa terra porque nós já recebemos riquezas insondáveis em Cristo Jesus. Já recebemos, elas já estão na nossa disposição. E são essas riquezas que nos foram dadas, que nos dão força, que nos capacitam, que nos impulsionam para viver de maneira digna do Evangelho. Mas você tem vivido de forma digna do Evangelho? Você tem caminhado, como eu fiz essa encenação aqui de propósito com você várias vezes ao longo dessa carta, as riquezas que nós recebemos e que nos impulsionam a caminhar. E aí Paulo usa a expressão, o verbo andar várias vezes. E você tem andado de forma digna desse Evangelho. Aí você diz: pastor, isso tem sido difícil. Pastor, é uma luta. Pastor, você não sabe da guerra que eu passo, dos ataques, das ciladas, das armadilhas do diabo. Não é assim? Bom, todos nós. É por isso que Paulo termina a carta dizendo: ora, igreja, essa luta será difícil.
andar de maneira digna do Evangelho será muitas vezes um combate de vida ou morte. Será um duro combate, um combate da fé. Ou você acha que Paulo termina a carta falando de guerra e de luta e de armadura à toa? Não, o apóstolo não escondeu a verdade do Evangelho para a igreja em nenhum momento. Ele está declarando para mim e para você, ora, Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, capítulo 1, versos de 3 a 14, para que vocês possam andar de modo digno com que foram chamados, capítulo 4, verso 1. Mas enquanto você anda, você luta, porque a vida cristã é uma batalha, e essa é uma realidade que cada crente precisa acordar. Irmão, no nome de Jesus, você não cai em ciladas do diabo à toa, você não é afligido com dúvidas por todos os lados à toa. As dúvidas, as setas inflamadas do maligno, os duros ataques na sua mente, para que você possa sucumbir a esse confronto, não é à toa. Então vivemos num tempo como igreja, aonde flertamos entre dois extremos e os dois são negativos. Há o extremo daqueles que dizem, não se preocupe com isso não, esquece esse negócio de batalha espiritual, isso é coisa da carochinha, isso é mentira, o diabo nem existe. Isso está errado, porque o texto diz que há para nós um inimigo. Há para nós um inimigo, ele disse, para que eu e você possamos resistir, revestivos de toda a armadura de Deus. Lembra que o apóstolo nos disse, lá no capítulo 4, que nós precisamos nos revestir de um novo homem. E eu falei para vocês aqui, esse novo homem é como se fosse uma nova roupa. Não é isso? Você deixou o velho homem, você se despiu do velho homem, renovou o seu entendimento pela palavra de Deus, e agora você se revestiu de um novo homem, uma nova roupa. E agora ele fala assim, não, agora sobre essa nova roupa, vista também uma armadura. Bom, peraí, para que o apóstolo vai dizer para a gente vestir uma armadura, se a gente não vai para uma guerra? Faz sentido? Para que você vestiria uma armadura se não tiver um combate? Faz sentido? Você não precisaria vestir. Mas se a palavra está dizendo para você que você precisa se revestir, e não apenas de uma parte de uma armadura, mas de toda a armadura, é porque há um combate. E há um combate onde eu e você não podemos chegar nesse combate despreparados, ignorando o nosso inimigo, ignorando a realidade dura desse combate, fingindo que ele não existe. Aí você vai para a guerra, aí vai como? Aí vai sem, por exemplo, um soldado que vai sem a gandola, que é aquele casaco, vai sem um colete à prova de balas, vai sem o coturno, que é aquela bota, ou vai para a guerra sem a arma. Você sabia que tem soldado que vai para a guerra sem a arma? Sabia disso? A Bíblia lista para nós, Paulo faz uma lista para nós de 6 itens de combate. Dos 6 itens, só um é uma arma de ataque, a palavra de Deus. Todos os outros 5 são itens de defesa. Todos os outros, cinturão, sandália, couraça, escudo, capacete, todos os itens de defesa. Um item de ataque, a palavra. Você tem dúvida que tem soldado que vai para a guerra sem a arma? Não seria ridículo para você ver um filme de guerra? Claro, é a sessão, né? Aquele filme O Último Homem, que o homem decide ir para a guerra sem uma arma, mas ele tem uma arma, né? A gente sabe disso, que ele tem uma arma. Mas seria ridículo para você perceber um soldado que fosse para o combate sem a arma. Assim como também seria ridículo um soldado que vai para a batalha ignorando a realidade de que ele tem um inimigo. E muitos crentes vivem a vida cristã sem a realidade de encarar a verdade que você tem um inimigo que luta dia e noite para acabar com a sua vida, para te fazer desviar do caminho, para lançar sobre você dúvidas, dardos inflamados. E há também o outro extremo. Há o outro extremo de uma outra realidade, onde crentes falam o tempo todo de batalha espiritual, o inimigo está em todos os lugares para esse tipo de crente, e esses crentes vão falar sobre o diabo o tempo todo.
O tempo todo o inimigo está lá nessas igrejas, o inimigo é assunto principal dos sermões, e aí vai falar de diabo, e diabo isso, e aquilo outro, e o inimigo está no cartão de crédito, né? Não é você que gastou mal, não, é o inimigo, pastor, o inimigo está se levantando. Por quê, meu irmão? Porque eu estou com uma dívida enorme. Obrigado aqui aos irmãos. O inimigo está se levantando. Não, irmão, não tem nada a ver com o diabo, não, é você mesmo que está usando mal o cartão de crédito. Mas situações, eu estou só dando um exemplo de como, por situações ridículas, se fala no inimigo. E aí a igreja, às vezes, fica cogitando entre dois extremos, mas a gente precisa permanecer na linha, e a linha é a palavra de Deus. Não precisamos nem ficar dizendo que o inimigo está em todos os lugares, porque a gente já descobriu que a nossa natureza é pecadora, não é isso, irmão? Não é? O diabo está se levantando lá, meu chefe é chato. Não, é porque você está sendo irresponsável e não chega no horário do trabalho, né? O inimigo está se levantando lá em casa. Não, é porque você está deixando de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Estou citando todos os exemplos da carta. Meus filhos, o inimigo está se levantando meus filhos. Não, é que você está deixando de instruí-los na instrução e na disciplina do Senhor. Então, eu preciso entender que há situações da vida onde, na realidade, sou eu. Então, e se há o inimigo, há uma vitória que já nos foi dada pelo sangue de Jesus, amém ou não? Então, há uma vitória que já nos foi dada pelo sangue de Jesus, e há o extremo que eu também preciso evitar, de ignorar que isso é uma realidade. A batalha, o confronto espiritual é uma realidade. Isso está claro também à luz da palavra de Deus. Então, diante dessa verdade, Paulo, ele vai dar 3 orientações, 3 conjuntos, né, de orientações. A primeira orientação é sobre o combate em si, sobre a luta em si que nós enfrentamos. Veja aí os versos 10, 11 e 12. Diz assim: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor. Então, a primeira desse conjunto de instruções sobre o combate que Paulo vai fazer é: entenda que a sua força vem do Senhor. Eu sei que aí fora muitas vezes se prega um evangelho da autoajuda, mas esse não é o evangelho da autoajuda. Lembre-se, esse é o verdadeiro evangelho. E no verdadeiro evangelho, a minha força não vem de mim mesmo. Não é a minha capacidade humana que me faz caminhar em triunfo dia após dia contra o pecado e contra o diabo, não. Não é a minha habilidade, não é a minha autodisciplina, não. Mas é uma força que vem do Senhor. Então é o Senhor quem me fortalece nessa guerra. É o Senhor que me fortalece para esse combate. Eu posso enfrentar o meu inimigo com a certeza da vitória no nome de Jesus, porque a vitória que vem por meio da força não vem da minha força, mas da força do Senhor. Então, fortalecido no Senhor, eu tenho coragem para enfrentar o combate da fé, porque sei que sairei vitorioso dele. Eu sou muito fraco, mas Deus é forte. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então é assim que nós vencemos. Pastor, muitas vezes eu tenho dificuldade, eu acabo perdendo essa guerra. Talvez você esteja buscando a força em você. E aí a nossa força é muito pouquinha, a minha também, irmão. E é por isso que a gente acaba sendo derrotado. Mas se nós buscarmos força no Senhor, então não haverá limites para aquilo que Deus pode fazer e realizar na nossa vida. Outra coisa que ele fala, e ele repete essa expressão, é de revestir-vos toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Veja, não devo apenas me vestir de uma parte dessa armadura, no verso 11, mas revestir de toda. Então, eu não vou apenas buscar alguns itens, como eu já dei o exemplo aqui, isso seria ridículo. Eu vou procurar me vestir com toda a armadura. Toda. Um soldado que vai para o combate e ele está pronto.
porque ele está com toda a armadura à sua disposição. E assim, ele pode permanecer firme contra a cilada do diabo. E aqui o texto no grego é muito interessante, porque a palavra cilada, que aparece aqui no grego, é metodeia. E metodeia tem a ver com métodos inteligentes. Métodos inteligentes. Como assim, pastor? Dá um exemplo disso. Um caçador. Um caçador. Um caçador é alguém que, de repente, claro, de repente não, com certeza, por exemplo, um homem que vai caçar um urso, ele não tem tanta força física como um urso, certo? E nem tem garras tão afiadas como um urso, mas ele vai buscar o quê? Usar um método inteligente para capturar o urso, não é assim? É daí que vem a ideia de cilada. Um método inteligente. Veja que o diabo, várias vezes na Bíblia, ele é comparado com predadores. Águia, lobo, serpente, leão. Você já parou para pensar no que esses predadores têm em comum? Todos eles têm pelo menos duas coisas em comum. A primeira, um alto nível de hostilidade. Um alto nível de hostilidade. O que eu quero dizer com isso? Todos esses predadores têm uma capacidade de atacar muito aguçada. Estão ali o tempo inteiro para atacar. São predadores que estão a pleno preparo para dar um ataque. Uma serpente, uma águia, um lobo, um leão. E também predadores extremamente astutos. Astutos. Por quê? Porque não são predadores apenas que se baseiam nessa capacidade de hostilidade, mas que usam, de certa forma, uma inteligência, né? Uma sabedoria da própria natureza deles para poder capturar as suas presas. Você acha que a Bíblia ia comparar o diabo a esses predadores à toa? Sem uma razão? Você acha que a Bíblia ia chamar o diabo de leão à toa? Para elogiá-lo? De lobo? Jesus ia chamar ele de lobo à toa? Para elogiá-lo? Não, porque sabe que ele é hostil e astuto e usa de ciladas para capturar. Então eu e você precisamos perceber isso. Existem ciladas no caminho, métodos inteligentes, e para que eu possa resistir a essas ciladas, eu preciso me vestir de toda a armadura. Pois não é contra carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra os principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Irmãos, esse é um texto que, como igreja, nesse tempo, a gente precisa resgatar. Porque a nossa luta não é contra pessoas. Não lutamos contra pessoas. Porque o governo desse país ou daquele outro país está perseguindo o evangelho. Sempre foi assim. Quando foi diferente na história da igreja? Aquele homem, Não, os homens podem ser instrumentos nas mãos do diabo. Mas a nossa luta não é contra esses homens. Não é contra a carne ou contra o sangue. Por isso, nós não temos de pegar em espadas físicas para atacar alguém. Se fosse assim, se a nossa luta fosse física, né? Jesus falava para a gente pegar em arma. Faz sentido? A luta é física. Pega em arma, vá fundo. Mas Jesus não deu essa orientação. Por quê? Porque essa orientação não cabia. A luta não é física. Não é contra pessoas. Não é contra pessoas. É contra o inimigo. E o inimigo, é claro que muitas vezes vai usar a boca, as mãos, os pés, a mente, as capacidades humanas dessas pessoas. Mas a nossa luta não é contra pessoas. Essa é uma luta espiritual. Isso precisa ficar claro, porque a gente vive uma espécie de fanatismo religioso. Nesse tempo, em que começa a se cogitar a ideia de uma teocracia, de um governo que seja crente. Sabe quando isso vai acontecer? Tem um momento na Bíblia que isso vai acontecer. Sabe quando? Quando é que Deus vai governar sobre tudo e sobre todos? Na restauração de todas as coisas, Apocalipse 21 e 22. Só naquele momento, irmão. É só naquele momento onde o governo será plenamente de Deus. Até lá, Deus ainda há de permitir que homens corrompidos pelo pecado governem.
até que venha a justiça do Senhor. Isso não é a minha opinião sobre política, isso é o que a palavra de Deus diz. Que a restauração de todas as coisas e o governo de Deus sobre o seu povo virá quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. E aí seu governo será total. E aí todo joelho, irmão, todo joelho de todos os cantos, de todas as nações, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, vai se dobrar para confessar uma verdade, que Jesus Cristo é o Senhor. É ali. Somente ali. Não se engane, é ali. Até lá há uma guerra, há uma luta a ser travada. E é claro que as regiões celestiais, os exércitos espirituais do mal, vão se arregimentar o tempo todo para combater esse povo chamado igreja. Não espere vida fácil. Há um combate a ser travado. Não espere vida fácil. Quer ser crente? Se aceitou a mensagem do Evangelho? Se ouviu a palavra do Evangelho e reconheceu como verdade na sua vida? Reconheceu Cristo Jesus como seu Senhor? Como seu Salvador? Reconheceu que Ele te deu uma nova vida? Não espere vida fácil. Há uma luta a ser travada. Há um combate. Por isso ele fala no verso 13, ele começa agora um novo conjunto de instruções que é sobre as armas do combate. Primeiro ele fala do combate, depois ele fala das armas do combate, e ele diz: por isso tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. Possa resistir no dia mal. Lembra que eu falei que o diabo é astuto? Lembra? Então muitas vezes ele vai esperar o dia bom para atacar você? Não, irmão, lembra? Hostilidade, astúcia. Então ele espera o dia mal. Espera o dia mal se aproximar. E aí quando vem o dia mal, vem também as armadilhas. Mas ele está dando para nós um caminho para superar isso. Ele diz, olha, tomai toda a armadura de Deus. É assim que você supera. Para que você possa passar pelo dia mal e permanecer firmes. Final do verso 13, permanecer firmes. Verso 14, portanto, permanecei firmes. Como é que eu faço isso, Paulo? Trazendo em volta da cintura a verdade, o cinturão da verdade, o cinto da verdade. O inimigo é o pai da mentira, mas eu e você precisamos andar baseados e firmados na verdade. O cinto também segura a calça, né? Para que a calça não cair, e aí todo mundo vai ver a sua vergonha. Todo mundo vai ver a sua intimidade, não é assim? Mas alguém está com o cinto da verdade, tem perigo de ver a intimidade? Tem não. Deu para entender o que eu quero dizer? Vou tentar falar de outro jeito. A sua vida íntima, privada, é pautada e firmada na verdade? Fique tranquilo, não tem perigo de suas calças caírem, não. Elas estão firmadas, na verdade. Há um detalhe, onde é que fica a espada mesmo? A espada fica presa aonde? No cinto. Só alguém que tem uma vida íntima, uma vida particular, pautada na verdade do Evangelho. Veja o que eu estou dizendo, uma vida íntima, não uma vida pública, mas uma vida íntima. E alguém que tem uma vida íntima, pautada na verdade, tem onde segurar a espada da verdade. A palavra da verdade. O que mais ele diz? Além do cinto da verdade, você precisa vestir a couraça da justiça. Nós fomos justificados por Cristo Jesus. Fomos justificados pela fé. De modo que agora a justiça de Deus, não a nossa justiça, essa couraça não é de uma justiça própria. Há aqueles que vivem a vida cristã, uma religião judaizante, né, farisaica, que acha que a verdade que está sobre ele é a justiça dele. Essa é a justiça, é a couraça da religião, ou da religiosidade. Irmão, não vai por aí não, que essa couraça é frágil. Ela é frágil, ela arrebenta a torre. Ela parece que segura, mas não segura os ataques do inimigo, não. Então tenha sobre você não a sua justiça, mas a justiça de Cristo. Cristo morreu naquela cruz por mim e por você.
Cristo derramou o seu sangue e cumpriu toda a lei de Deus que eu e você jamais poderíamos cumprir. E quando eu e você nos identificamos com Cristo por meio do batismo, naquele momento, então, nós pusemos a couraça da justiça. Não é mais a couraça da justiça do Filipe, mas a couraça da justiça de Cristo sobre o Filipe pela fé. A couraça tinha um outro detalhe também interessante. A couraça tinha uma marca do general daquele destacamento, daquela legião. E a marca que tinha na couraça, para aquele destacamento, identificava o general. Então, suponhamos que o soldado João está fazendo um crime, está cometendo um crime. Eu e você, cidadãos romanos, olhássemos para aquilo, a gente ia dizer assim, o general fulano de tal é que está cometendo aquele crime. Percebe? Não é o soldado João, não. É o general fulano que está cometendo esse crime. Por quê? Porque o soldado representaria o seu general, sua couraça tinha um emblema do seu destacamento. Agora, assim também, a minha couraça, a sua couraça, a couraça da justiça de Cristo, que está sobre nós, ela tem a marca de Cristo. De maneira que quando alguém olha para nós e vê eu e você cometemos um crime, eles atribuem aquele crime ao nosso general. Mas se por outro lado, alguém olha para nós e vê eu e você cometendo atos de justiça, esses atos de justiça são nossos? Não, esses atos de justiça são atribuídos a quem? A Cristo. Então, Cristo é glorificado e é honrado por meio dos atos de justiça que a igreja pratica. Por isso, Paulo vai dizer, eu sou um embaixador. Verso 20. Eu sou só um representante. Eu não tenho mérito nenhum nesse negócio. O mérito é todo dele. Mas as pessoas precisam olhar para mim e ver que eu carrego em mim as marcas de Cristo. Por isso que Paulo disse para a igreja, ninguém me moleste, porque eu carrego em mim os estigmas de Cristo. Ele estava dizendo, olha para a minha vida e veja os atos de justiça, não me moleste. Couraça da justiça. Tenho que correr, só estou no segundo. Vamos lá. Calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz. Fazer uma longa caminhada é muito difícil sem sandálias, né? Você já imaginou fazer uma caminhada longa, sem sandália, descalço, sem rua, né? Porque hoje a gente ainda tem rua, que poderia até, talvez, tornar um pouco mais fácil, mas imagina aquele tempo com pedra, espinho, um monte de coisa perigosa para você se machucar. Mas aí você vai fazer uma longa caminhada, e essa caminhada será com base no evangelho. Vida cristã não é uma corrida de 100 metros. Guarde isso. É uma maratona. Você dosa a energia para correr uma grande corrida. Guarde isso, meu irmão, minha irmã. Se eu puder contribuir em algo na sua vida essa manhã, entenda isso. Vida cristã é uma maratona. Não é um tiro de 100 metros. E enquanto nós fazemos esse tiro longo, eu e você devemos ir lançando a boa semente do Evangelho de Cristo por onde a gente passar. Bom, vamos avançar. E usando principalmente o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Expressão interessante, né? Um escudo para segurar os dardos, as flechas em chamas do maligno. São as mentiras e os ataques, as palavras que Satanás lança para nos fazer desistir, porque essa ideia de fé é uma ideia de fé perseverante, é uma ideia de fé que resiste, é uma ideia de fé que sobrevive à prova do tempo e aos ataques do diabo. É essa fé que Deus deseja para mim e para você. Uma fé que seja capaz de segurar aos duros ataques do inimigo. É essa fé. Não é uma fé frívola. Não é uma fé pequena. Não é uma fé mesquinha, onde a minha religião, o meu relacionamento com Deus se baseia na minha vida apenas. Ou a minha relação com Deus, ela se baseia a um costume, talvez, quem sabe, para aliviar um pouco a consciência de vir à igreja num domingo. E há quem diga que
pela manhã ou à noite, mas os dois, depois da pandemia, quase não se pensa mais nisso, né? Ir à igreja pela manhã e à noite, depois da pandemia, é quase que um negócio espetacular, né? E há muitos que vão limitar a sua relação com Deus a apenas esse momento aí. Sua fé é pequena, irmão. É por isso que a sua fé é pequena. Me ouça com muito carinho, com muito amor, mas se atente ao que eu estou dizendo a você. Se a sua fé se limita ao ambiente religioso, sua fé vai ser pequena quando esses ataques, essa chuva de flechas vier sobre você. Coitado de você. Mas se a sua relação com Deus tem sido nutrida dia após dia, na oração e na palavra e na oração, oração e palavra e oração, quando vierem os ataques, fique tranquilo. Pode vir a chuva que for sobre você. Você vai permanecer firme. Aí você é um escudo poderoso chamado fé. O justo viverá pela fé. Mais um item ele diz: tomai também o capacete da salvação. Capacete da salvação. E esse é um item que vale a pena a gente falar sobre nesse tempo da igreja, porque em muitos lugares tidos como igreja, o evangelho que se prega é um evangelho cuja salvação é obtida pelas obras humanas, ou numa espécie de hipergraça, onde você pode viver de qualquer jeito que Deus vai te abençoar mesmo assim. Então, muitos erros sobre soterologia. Soterologia é uma palavra difícil, que a gente aprende no seminário, mas soterologia é a ideia, a doutrina que fala sobre salvação. E existem muitas perspectivas sobre soterologia pelo mundo evangélico aí afora. Há aquela soterologia do legalismo que vai dizer, não, se você vir à reunião, se você fizer o sacrifício, se você participar do culto, se você fizer o propósito, se você fizer o jejum, se você fizer isso, então Deus vai te salvar. É o legalismo. Como se o sacrifício de Jesus não fosse suficiente para nos salvar. Você precisa, além do sacrifício, de mais alguma coisa. Por outro lado, há um evangelho liberal, onde está tudo bem você viver de qualquer jeito, porque Deus não está nem preocupado com isso, Jesus já perdoou todos os seus pecados, pode viver de qualquer jeito, aí você tem uma vida sem vergonha. Isso também não é salvação, você vai para o inferno. Salvação é a ideia de que Cristo, então, me salvou pela sua obra redentora, propiciatória, substitutiva na cruz. O que isso quer dizer, pastor, essas palavras difíceis? Primeiro, Cristo se oferece pelo pecador, ninguém o força, mas ele se dá, então ele propicia um sacrifício. É substitutivo porque ele toma o meu lugar, o lugar era meu, e é redentora porque através desse sacrifício ele me liberta, ele compra a minha liberdade. Isso é evangelho, isso é salvação. E aí essa salvação que eu recebi faz com que eu e você andemos agora em novidade de vida. Isso é evangelho. Então o capacete da salvação, sabe por quê? Por causa desse tanto de ideias. A fé vem pelo ouvir, mas tem muita mentira que também vem pelo ouvir e nos desvirtuam da doutrina correta. Então Paulo está dizendo, aquilo que vocês aprenderam precisa estar protegido para que não venha um enganador e ludibrie vocês, e enganem vocês, e ensinem um falso evangelho. Então se protejam com o capacete. Protejam. Se protejam da doutrina correta. E ele termina essa armadura falando da espada. Não tem outro item de ataque, apenas esse, porque a palavra de Deus é suficiente. Não precisamos. Paulo podia ter dado uma lista. Leva também o arco e flecha, leva também a lança, leva, quem sabe, uma funda, como Davi, para vocês matarem os Golias. Não podia ter feito uma lista. Todos esses itens usados naquele tempo. Falou mais algum aí? Tem mais algum na sua palavra? Na sua Bíblia? Tem outro item? Tem não. Porque o único item que eu e você precisamos é o mesmo que esteve nas mãos de Jesus, quando ele lá no deserto faz um verdadeiro duelo de espadachins e prova que a palavra de Deus é suficiente.
e diante de todos os enganos que Satanás tentou lançar contra ele lá no deserto, diante de todas as palavras contrárias e distorcidas, inclusive usando palavras de Deus, Jesus, então, como um verdadeiro espadachim, ele saca da sua espada, se defende de todos os ataques e depois, por último, para trás de mim, Satanás, pois só Deus adorará, só Ele prestará culto. E então, com um golpe final ali, ele vence o diabo e o diabo se afasta dele. Porque a palavra de Deus é suficiente. Agora, você precisa se apegar a essa palavra e você precisa crescer e se exercitar nessa palavra, porque não adianta você ter uma arma super poderosa, uma arma capaz de perfurar e de dividir juntas e medulas, uma arma viva, poderosa e eficaz para produzir transformação, se você deixar essa espada na bainha, se você não fazer uso dessa espada. Você precisa tomar essa espada na sua mão. Você precisa lutar como um daqueles valentes de Davi, lá em 2 Samuel, lembra disso? Que o homem fica lutando tanto tempo com a espada na mão que depois ele não consegue abrir. Só quem lê Bíblia conhece essa história, né? Quem não lê Bíblia ficou agora perdido. Assim, que história é essa? Então vai lá ver o final de 2 Samuel, os valentes de Davi. Depois você lê em casa, você vai ver lá um homem que luta tanto tempo que ele fica pegado com a espada na mão. Eu e você precisamos lutar a tal ponto de ficarmos com essa palavra pegada na mão e não conseguirmos abrir mão. E ainda que conseguíssemos, não ceder à tentação de abrir mão. Com a palavra, o tempo todo, com a palavra, e orando em todo o tempo. E aí ele agora abre, então, o combustível dessa luta, a energia, porque um soldado está consciente do combate, está preparado do combate, mas ele precisa de fôlego, de energia para vencer. E aí ele fala com toda oração e súplica. Orando em quanto tempo? Verso 18. Todo tempo. Vamos repetir juntos? Orando em? Todo tempo. Oração não é algo ocasional. Oração não é algo eventual. Se eu e você temos consciência de que estamos em um verdadeiro combate da fé, eu e você precisamos orar em todo o tempo. Todo o tempo. Você está indo para o trabalho, vai orando. Está tomando banho, vai orando. Está fazendo a comida, vai orando. Mas tenha também aquele momento em que você entra no quarto, fecha a porta, e você não está no computador ou no telefone. Você está orando. O silêncio. O tempo de silêncio, quietude, onde você vai abrir a Bíblia e falar assim, Deus, hoje eu vou orar, mas não significa que vai ser eu que vou dizer. Vou repetir para você prestar bem atenção no que eu vou dizer. Ó. Senhor, hoje eu vou orar, mas não significa que hoje vai ser eu que vou dizer. Então eu vou abrir aqui a sua palavra, Senhor, e que o Senhor fale comigo. E eu vou ficar aqui quietinho, Senhor. Eu não vou te pedir nada. Eu vou ficar aqui quietinho. E eu vou esperar o Senhor falar comigo. Eu vou ficar aqui um tempo. E se o Senhor quiser falar, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Representa mais do que uma atitude, representa um desejo coração. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Mas ore também por mim. Ore por mim, igreja. Não que eu seja o Paulo, mas para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Oramos pela igreja, para que a igreja torne conhecido não o seu nome, não o nome do seu pastor, ministério fulano de tal, reunião do profeta fulano de tal, não, mas para que a igreja torne conhecido o nome de Jesus. É dele todo o protagonismo da igreja. A noiva olha para o noivo. E o pastor, o ministro que for, ele é só o amigo do noivo. Porque se ele toma um protagonismo que não é dele, ele assume uma postura de adultério.
Quem chama a igreja para si está cometendo adultério. Nós somos os amigos do noivo. Nossa tarefa é fazer com que a igreja olhe para o noivo, se apaixone pelo noivo, deseje o noivo, agarre o noivo e não abra mão de estar apegada ao noivo. Não ao pastor, ao ministro, ao diácono, a quem for. A igreja deve caminhar apegada ao noivo, apaixonada, encantada, não pelo seu pastor, não, mas pelo noivo. É o noivo que você deve amar. É o noivo que você deve se ajoelhar e dizer: Jesus, eu te amo. Eu te amo. Eu quero que o Senhor seja o primeiro pensamento quando eu acordo e o último quando eu vou dormir. Eu quero desejar o Senhor mais do que eu desejo as coisas, mais do que eu desejo as bênçãos, mais do que eu desejo o ouro, a prata, os sonhos, os planos realizados. Eu quero desejar o Senhor. Deseje o noivo. Se apaixone pelo noivo. Não perca o amor e a paixão que você tem pelo noivo. À noite a gente vai falar disso. Então já deixo o convite para você às 19 horas. A gente vai falar sobre o amor ao noivo, que a igreja de Éfeso infelizmente perdeu. E por último ele fala: pelo qual eu sou embaixador. Paulo há uma consciência da representação que ele tem como embaixador de Cristo. Então ele fala: olha, eu sou embaixador, eu sou um representante desse Jesus, um representante. Na prisão. Estou preso. Prenderam o apóstolo. Prenderam o apóstolo e agora, igreja? Perdemos. O que fazer? Paulo está dizendo: não. As pessoas podem prender o mensageiro, mas jamais prenderão a mensagem. As pessoas podem atacar o mensageiro, mas jamais poderão contradizer a mensagem. Guarde isso aí no seu coração e tenha coragem para falar do Evangelho como você deve. É um dever falar do Evangelho. E não falar do Evangelho de qualquer forma, mas falar como se deve. Então fale do Evangelho como você deve. Viva de modo digno do chamado que você recebeu em Cristo Jesus, porque Ele já concedeu a você ricas bênçãos para te ajudar nessa caminhada. O Senhor é quem fortalece a sua igreja, para que a sua igreja possa resistir ao combate da fé. Por isso eu e você devemos nos revestir de toda a armadura e perseverarmos em oração. Se nós quisermos viver uma vida que reflita Cristo, precisamos enfrentar esse duro combate, sim, mas na certeza que a vitória de Cristo já foi alcançada por nós, para nós. E por isso eu e você devemos confiar não no nosso poder, mas no poder que vem do Senhor, no poder que vem do Evangelho e nas bênçãos que nós já recebemos no Evangelho, para que assim possamos viver de modo digno da vocação, enquanto passamos pelo duro combate da fé. Que Deus nos abençoe. Quero estragar o momento, não. Quero chamar aqui o Renan, então, Paulinho, a família, os familiares, pai também da Paulinha, seus familiares, seu pai, seu irmão,